Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Descobrindo a Bonelli. Esse quadro tem um objetivo bem específico. Nele eu relato as minhas primeiras impressões de títulos Bonelli. Ou seja, eu falo aqui só sobre títulos com os quais eu estou tendo o primeiro contato. E o quadrinho que eu vou falar dessa vez é Saguaro. Bom, Saguaro é uma série da Bonelli que foi publicada originalmente em 35 edições. No Brasil, ela está saindo pela editora 85 e o projeto é lançar essas 35 edições em 7 volumes, ou seja, cada volume brasileiro tem um conteúdo equivalente, olha só, é bem grossinho, né? Tem um conteúdo equivalente a 5 edições italianas. Vale dizer que Saguaro também é o primeiro quadrinho do selo Loro Buono Fumetti. O que é isso? É um selo da Editora 85 que tem curadoria do Ricardo Elesbão da Confraria Bonelli. Ou seja, os quadrinhos que saem nesse selo são quadrinhos que foram escolhidos pelo Ricardo Elesbão. E eu fico bastante contente que ele já tenha escolhido um quadrinho bem legal para começar. Mas vamos lá. Saguaro é uma criação do Bruno Ena. O Bruno Ena é um autor que eu conheci inicialmente fora da Bonelli. A primeira vez que eu li um quadrinho do Bruno Ena foi na Disney. Ele tem um quadrinho que eu acho muito simpático, que é Star Tranco, que nada mais é que uma adaptação, perdão, uma paródia, não uma adaptação, que uma paródia Disney para Star Trek. É muito divertido. Depois eu li uma história do Bruno Ena no Dylan Dog, achei assim, mais ou menos, mas agora vejo uma obra autoral dele com uma pegada mais adulta, uma pegada falar mais séria, parece que ele está desmerecendo o quadrinho Disney, né? Aqui, mas mais sério aqui tem uma toada de talvez menos engraçado, com temáticas mais, vamos dizer, violentas, né, que é Saguaro. Mas vamos lá. Então, 35 edições, série já fechada na Itália. Uma coisa que vale dizer é que Saguaro tem uma pegada distinta de séries como Tex, por exemplo, também da Bonelli, ou como determinadas fases do Dylan Dog, do Martin Mister, que é o seguinte, no Tex principalmente, no Martin Mister também, esses personagens parecem viver num eterno presente, ou seja, os acontecimentos não os afetam tanto. Termina a história, volta o bom e velho status quo. Já aqui em Saguaro, há uma pegada mais cronológica, ou seja, os acontecimentos modificam a situação dos personagens. Como eu disse, aqui nós temos 5 edições, né, italianas. As duas primeiras edições, elas elas trazem uma espécie de contextualização. Elas dão o chão do que virá depois. E são séries, são histórias assim mais lentas. Já a partir da terceira edição, a ação começa de maneira mais intensa. Mas vamos lá, o que nós temos aqui? Qual é o enredo? Essas duas primeiras edições, que estão aqui logo no início do encadernado, elas mostram um retorno para casa. Há um soldado Navajo ou Navarro, nunca sei como é que pronuncia isso, que volta para sua reserva indígena. E ele foi soldado no Vietnã, descobriu o mundo, vamos dizer assim. Só que ao voltar, dá para dizer que quem voltou não é o mesmo que partiu. Esse homem que volta, que vai ser o protagonista, o Saguaro, ele é um homem no limiar. Ele vive a sua cultura, mas há muito de fora dela. O que acontece? É alguém que, quando foi embora, levou a sua cultura. Mas quando volta, ele traz consigo a jornada que ele fez. Para onde ele foi, sua origem o acompanhou. E agora, no retorno ao seu local de origem, ele vem acompanhado pela sua jornada. Então, ele é alguém que pertence àquela cultura, pertence àquela comunidade, mas ao mesmo tempo se vê deslocado dela. Vamos lá, né? Esse homem que volta em algum momento, não vou dizer detalhes, né? Ele será nomeado agente federal, ou seja, uma autoridade policial sobre essa reserva indígena. Há algumas comparações, eu vi algumas pessoas fazendo de Saguaro com Scalpo. Scalpo é um quadrinho do Jason Aaron que saiu pela Vertigo, e essas comparações, elas não são despropositadas, não. Elas são comparações que fazem sentido. Inclusive, a temática e a ambientação
são muito parecidas, mas a narrativa é muito diferente, os rumos que o personagem toma também. E algo que eu julguei assim interessante em Saguaro e que vai destoar de outras séries da Bonelli é que em Saguaro embora exista um protagonista, a série não é sobre ele. A série é sobre a reserva indígena, sobre a relação dessa reserva indígena com o governo, sobre o que está acontecendo com essa reserva. Na verdade, a série é sobre um povo, sobre a situação de um povo que vive tensionado entre o tradicional e o moderno, de um povo que tem um passado trágico, um passado de violência e que hoje vive como que contra a parede. Tem o governo, tem interesses econômicos, enfim. E o Saguaro, que é o protagonista da história, ele acaba funcionando como uma metáfora do povo. Esse povo que veio de um lugar e por violência hoje também vive uma situação de limiar. Os coadjuvantes de Saguaro são muito interessantes, muito interessantes. E uma coisa que acontece é que nenhum deles está garantido. Nenhum. A gente sempre fica pensando, cara, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Assim, uma tragédia. Como eu disse, os dois primeiros volumes mais lentos, os três volumes seguintes com mais ação. Vamos pegar os desenhistas. O primeiro volume, a primeira história, é desenhada pelo Fábio Valambrini. Deixa eu mostrar para vocês os desenhos do Fábio Valambrini. Deixa eu mostrar um pouco mais. Está aqui, desenhos do Fábio Valambrini. A segunda história é desenhada pelo Luigi Siniscalchi. Deixa eu pegar as histórias do Luigi, os desenhos do Luigi Siniscalchi. Tá aí. Deixa eu mostrar um pouquinho mais, um pouco mais. A terceira história tem um nome que não fica tão legal em português, que é o Marco Fodeira. Mas tudo bem, tem que dizer o nome. Então vamos lá. Tá aqui os desenhos do Marco Fodeira. Vamos lá um pouco mais. A quarta história tem desenhos do Alessandro Pastrovicchio. É isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. A quarta história, Alessandro Pastrovicchio. Vamos lá. E a última história do Ítalo Matoni. Desenhos do Ítalo Matoni. Deixa eu ver se eu mostrei as histórias direitinho, né? Vai que eu mostrei, em vez de mostrar desenhos de um, mostrei desenhos do outro. Acho que o desenho que eu menos curti aqui é do Luigi Siniscalchi. Embora, a gente pode dizer que todos esses desenhos estão no padrão Bonelli, né? Que é uma editora que usa muito bem o preto e branco. Vamos lá. Só para encaminhar para o encerramento, vale dizer o seguinte: eu falei aqui da comparação com o Scalpo, que é legítimo, mas a gente pode comparar Saguaro com outra série Bonelli, que é Mágico Vento. Mágico Vento é um western, um faroeste, a partir do ponto de vista dos indígenas. Só que Mágico Vento se passa no final do século XIX e tem elementos sobrenaturais que não estão presentes em Scalpo. E dá para dizer que Scalpo conversa e atualiza o faroeste. Por quê? Um dos grandes temas aí do faroeste, uma das grandes histórias contadas é a do justo que vem equilibrar as coisas, vem equilibrar a balança da justiça. Em Saguaro, o que parece é que isso não é suficiente. Esse justo forte que vem equilibrar a balança parece não ser suficiente. Faroeste também versa sobre a justiça em contextos de ausência ou de fragilidade do Estado. E há aqui. Isso está aqui. Só que aqui o que nós vemos é o Estado, inclusive, convocando pessoas locais, como Saguaro, né? É o Estado buscando consolidar-se em um espaço onde ele é frágil, onde inclusive há resistências a ele. E o Estado se mostra também como no limiar, também como um agente ambíguo, porque o Estado aqui traz ordem, mas não necessariamente justiça. Enfim, é uma série muito legal, com tudo isso que eu comentei aqui, e com bastante ação, bastante dinâmica, personagens aí que cativantes. É uma série que, como todas da 85, é vendida na parte de venda direta, na loja deles, também é vendida na Amazon. Inclusive, vai lembrar, o 85 está com Catarse, um Catarse de Dampir e Morgan Lost, que são outras séries deles. Esse Catarse, a gente sabe como é que é importante para as editoras pequenas aqui no Brasil. O eu vou deixar o link do Catarse, o link da Amazon, o link da loja da Editora 85, tudo aí no, na descrição do vídeo. Vale dizer que também
nessa campanha de financiamento coletivo de Dampi, dá para pedir saguaro, né? Bom, enfim, estou dando aqui todas essas referências, mas o foco mesmo era dizer, comentar um pouco sobre essa série que se mostra bem interessante. Curioso pelo que vem por aí. Bom, minha gente, é isso. Então agora resta encerrar o vídeo, né? Agradecer por você ter visto, pedir para curtir, comentar, compartilhar aquilo tudo que você já sabe, né? Você sabe como é que esses likes, esses comentários ajudam no algoritmo do canal, como é que se faz o canal ser visto por outras pessoas, ser conhecido por outras pessoas. Bom, lembrar do link da Amazon que está sempre na descrição. Qualquer coisa que você faça, compra que você faça nessa loja, usando o link, você ajuda demais o canal. Para então por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.